Antes de assistir ao vídeo de hoje, devo lhes dizer que as mensagens que transmito sempre serão de paz, amor e esperança, e não poderia ser diferente, pois o Deus que venero é cheio de amor e bondade. Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre eutanásia. Eutanásia. É certo abreviar a morte para evitar o sofrimento inútil? Ou seja, uma pessoa está doente, desenganada pelo médico, é certo nós autorizarmos a eutanásia para aliviar o sofrimento desta pessoa? Vamos discutir isso. Abreviar a morte de alguém desenganado pela medicina para evitar que ela sofra inutilmente é o certo a se fazer? Vejam, se acreditarmos que a vida termina no túmulo, com certeza é o certo a fazer, pois isso evitaria que a pessoa sofresse sem necessidade e inutilmente. Isso é óbvio. Ou seja, se a pessoa não acredita na espiritualidade, não acredita na vida após a morte, acredita que tudo acaba no túmulo, então faz sentido você abreviar o sofrimento dessa pessoa. Ela vai morrer mesmo, né? Então, que ela não sofra tanto. No entanto, para as pessoas que acreditam na espiritualidade, este tema é mais complicado do que parece à primeira vista. Ou seja, para a pessoa espiritualizada que acredita na espiritualidade, esse tema é um pouquinho mais complicado do que parece. Em primeiro lugar, a medicina também comete erros. Muitas pessoas desenganadas pelos médicos já se recuperaram contra todos os prognósticos dos médicos. Ou seja, os médicos não são perfeitos, a medicina não é perfeita. Então, isso não é muito incomum que pessoas desenganadas pelos médicos, elas sobrevivam, ou seja pela recuperação do seu sistema imunológico, ou por qualquer motivo, até mesmo pelo que as pessoas chamam de milagre, essa pessoa se recupera. Este é um motivo. Mas supondo que o estado do corpo físico da pessoa não deixe dúvidas quanto à irreversibilidade da morte. Neste caso, é correto abreviar a vida da pessoa? Ou seja, naquele caso em que está óbvio, é claro que não tem como a pessoa reverter e recuperar sua saúde. Muitas vezes acontece isso, né? Falência múltipla dos órgãos e assim por diante. Ou algum acidente grave, ou um câncer que já destruiu algum órgão importante. Nestes casos, é certo, praticamente certo, que a pessoa vai morrer. Então, nesse caso, seria conveniente ou acertado fazer a eutanásia? Bom, vejam, esta vida é uma oportunidade que o espírito tem para se elevar espiritualmente, corrigir erros do passado e se preparar para uma nova vida no plano espiritual e para novas encarnações. Então, esta vida, ela é uma grande oportunidade para que o espírito evolua, para que ele adquira a intenção de se tornar uma pessoa melhor, de fazer uma reforma íntima. Esta é uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada. Nós devemos aproveitar essa oportunidade até o último segundo de vida neste plano. Muitas vezes, a pessoa sofrendo os efeitos da doença e sabendo estar próxima da morte, reflete sobre os erros e oportunidades perdidas nesta encarnação e então se dispõe a corrigir suas falhas, se voltando para Deus com fé e esperança, pedindo sinceramente uma nova oportunidade. Então, muitas vezes, a pessoa, na hora da morte, quando ela vislumbra a morte, ela
pede a Deus uma nova oportunidade, ela faz uma revisão da sua vida, dos seus erros e decide melhorar, né? Decide fazer uma reforma íntima. E isso é muito importante em qualquer fase da vida, né? Inclusive na fase que antecede a morte do corpo físico. Esse estado de espírito eleva a sua vibração e muitas vezes a pessoa é atendida, se recupera tendo outra oportunidade nesta vida. Quando não, ela desencarna melhor do que se não tivesse tido a oportunidade de rever sua vida e tornar a decisão de confiar em Deus e fazer a sua reforma íntima. Ou seja, ela, nesse estado, ela elevando a sua vibração através da decisão de se melhorar, de corrigir seus erros, né? Ela já inicia a reforma íntima. E isso dá a ela uma tranquilidade maior, o que facilita bastante a reencarnação, a desencarnação e a recuperação, né? E readaptação ao mundo espiritual, evitando perturbação e sofrimento. Essa simples disposição de se tornar uma pessoa melhor pode abreviar muito sua perturbação ao desencarnar e sua estada no umbral, facilitando que seja socorrida e levada a um posto de socorro ou direto para uma colônia espiritual. Então essa simples disposição, essa simples elevação da sua vibração, do seu humor, do seu estado de espírito, é o suficiente para que ela tenha uma desencarnação tranquila e consiga, né, ser levada imediatamente, ser socorrida e levada a um posto de socorro ou a uma colônia. Ok? Porque permanecer nessa zona de transição, a que chamamos de umbral, é uma questão quase como se fosse um livre-arbítrio. A pessoa se apega muito à matéria e ela permanece nesse estado de transição. Vemos muito isso nos filmes, em que a pessoa morre e segue para a luz. O que é a luz? A luz é um portal entre esse plano, né, e o mundo espiritual. Então, muitas vezes, a pessoa fica presa aqui. Isso é o que chamamos de umbral. Mas se a pessoa tiver morte cerebral e estiver vivendo como se fosse um vegetal, não seria melhor abreviar seu sofrimento? Ora, viver em estado vegetal não quer dizer que a pessoa é um vegetal. Ela é um espírito. Não devemos esquecer isso nunca. Ou seja, por a pessoa estar em um estado semelhante a um vegetal, não quer dizer que ela seja um vegetal. Existe um espírito ali. E essa permanência dela nesse estágio vegetativo pode ser benéfico para o espírito. Muitas vezes, esse tempo preso ao corpo físico, antes de romper todos os laços que prendem o espírito ao corpo, pode ser benéfico para o espírito, como já dissemos. Muitos espíritos têm dificuldades de se desapegarem do corpo físico e ficam agarrados a ele, mesmo depois da morte física. Esta situação não é incomum. Por várias razões, o espírito nega a sua morte e se prende ao corpo. Os bons espíritos nada podem fazer, pois o espírito tem o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, o espírito nega a sua própria morte. Ele tem consciência, ele vê, ele enxerga. Então, ele tem a consciência, ele mantém sua consciência. Então, ele nega a sua morte e se prende ao corpo físico. Não é que ele fica preso ao corpo físico, ele se prende ao corpo físico. Né? E isso é muito complicado, isso causa um grande sofrimento para o espírito. Nestes casos de apego excessivo ao corpo físico, é melhor que ele passe um tempo preso a um corpo em estado vegetativo no hospital do que preso ao túmulo a um corpo em decomposição. Então é melhor para aquele espírito que ele fique ali no hospital preso ao corpo físico, mesmo em estágio vegetativo, do que preso ao corpo físico se decompondo no túmulo. Pois no túmulo, ele inclusive pode ter a impressão
de sentir os vermes a corroer o seu corpo físico e o mau cheiro também e toda aquela agonia de estar preso num local escuro. Imagine o sofrimento desse espírito. No hospital, o tempo que o espírito leva para desapegar do corpo é o mesmo que no túmulo. No entanto, sua situação é bem melhor do que se ele estivesse no túmulo, tendo a impressão de sentir a decomposição do corpo físico, é o que dissemos. Outra questão é que, se for um parente que decide pela eutanásia, é possível que ele seja moralmente responsável por assassinato, pois ninguém tem o direito de decidir pela morte do outro. Então, se você for um parente e decidir pelo outro pela eutanásia, você moralmente é considerado um assassino, porque ninguém tem o direito de decidir pela morte do outro. Temos a situação de que a família pode não ter condições de arcar com a responsabilidade e os custos da estadia do doente terminal no hospital por um longo tempo. Então, uma família pobre, por exemplo, ela não tem condições de arcar com as despesas do hospital por muito tempo. E uma pessoa em estado vegetativo ou desenganada pelo médico é uma situação muito complicada, pois pode prejudicar todos os membros de uma família e até mesmo desagregar essa família. Podendo esses gastos prejudicar toda a família e a colocando a uma situação financeira complicada, inclusive podendo prejudicar seus membros mais frágeis, como crianças e idosos. Todas as decisões devem ser tomadas com equilíbrio. Então, toda a família pode ser prejudicada financeiramente e, prejudicando financeiramente, prejudica tudo. Prejudica a convivência, a alimentação e uma série de problemas, podendo, inclusive, desagregar essa família. Então, deve-se pensar nessa situação com muito equilíbrio. Neste caso, a situação e a sobrevivência da família devem ser levadas em conta e a decisão deve ser tomada de forma prática e racional. Então, como dissemos, cada caso é um caso e a família deve estudar direitinho para saber o que fazer corretamente para o bem de todos. A família deve ser preservada e é claro que a pessoa doente e a espiritualidade vão compreender a situação, caso a decisão seja pela eutanásia. Por último, a própria pessoa pode decidir pela eutanásia ou se recusar a continuar o tratamento tendo morte natural em casa. Então a própria pessoa, e isso não é muito incomum, pode decidir, olha, eu não vou mais continuar esse tratamento inútil, esse tratamento invasível, dolorido, sofrido, e eu quero morrer junto com a minha família, junto com meus entes queridos em casa. Certo? Então isso deve ser completamente atendido, ok? Pois morrer em casa, desencarnar em casa, é uma morte natural. Se a pessoa tiver que, por um milagre, sobreviver, vai acontecer esse milagre tanto no hospital como em sua residência. Neste caso, a família deve respeitar sua decisão e o seu direito ao livre-arbítrio, lhe dando todo o suporte psicológico, amor, compreensão e carinho. Então, se a pessoa decidir encerrar o tratamento, que não vai ter um desfecho favorável a ela, não vai restabelecer sua saúde, então aceite a decisão dela, deixe que ela retorne para a sua casa e, em seus momentos finais, a trate com amor, carinho e compreensão, como todos nós gostaríamos de ser tratados. Isso fará um bem enorme a ela, tanto em seus últimos dias de vida nesta terra, assim como sua passagem para o mundo espiritual. É uma questão não só de amor, é uma questão de caridade, de humanidade. Namastê. E ficamos por aqui, agradeço a todos vocês pelo apoio ao nosso canal e desejo a todos muita paz, muita felicidade,
muito amor, muita prosperidade, muita tolerância, compreensão e muito equilíbrio. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!